Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abram as suas Bíblias. Carta aos Gálatas, capítulo de número 4, por favor. Gálatas 4. Se você tem a sua revista, está na página de número 23. Nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, a Carta aos Gálatas, e hoje nós vamos, de uma forma expositiva, nós vamos ver o capítulo 4. Certamente você teve a chance, a oportunidade de já estudar um pouco na sua casa, e nós vamos fazer a leitura de alguns textos do capítulo 4. Diz-nos assim, nós vamos até o 11º. Eu vou ler os números, os ímpares, e vocês, por gentileza, leem os números pares, por favor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Amém, meus queridos. Tome teus assentos, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui o desafio de nós olharmos para esse capítulo com 31 versos. E a proposta é, nós temos um título, Zelando pela Liberdade. Na verdade é a lição de número 4, por gentileza, é a 4ª lição. Se você tiver aí, é a 4ª. Nós vamos falar da 4ª lição. Libertos em Cristo ou escravos da lei. Nós lemos a 4ª, por favor. Filhos e herdeiros de Deus. Nós vamos dar uma olhada. Escravos ou filhos? É uma pergunta para nós. Plenitude do tempo. Também vamos dar uma olhada sobre isso. A questão dessa expressão, Abba, Pai, do aramaico. Paulo enfermo e como dor de parto, nós vamos olhar sobre isso também, na página 23, por favor. Enfermo e recebido como um anjo, esse era o tratamento da igreja para Paulo. Paulo visto como inimigo pelos falsos mestres, os falsos ensinadores. Uma dor de parto, como um pastor se sente olhando uma igreja se degradando, no meio de lobos dentro dela, trazendo falsos ensinos, falsos ensinamentos mesmo. E Sara, uma alegoria, uma tipologia que o apóstolo usa, um homem muito versado do Antigo Testamento, e usa essa tipologia para nos ensinar e ensinar a igreja da época. Sobre Sara e sobre Agar. Somos filhos de quem? Nós precisamos entender isso também. Agar, a antiga aliança. Sara,
a nova aliança e os filhos da promessa. Bem, nós estamos aprendendo nesta carta que Paulo tinha evangelizado esta igreja, tinha proporcionado a eles a oportunidade de aprender sobre Jesus, Jesus o centro, Jesus o cerne, Jesus a autoridade máxima, a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida dele, a sua morte, a sua ressurreição. Paulo estabelece esses ensinos, um homem versado, um homem entendido, um homem que tinha sido salvo pelo próprio Jesus, um apóstolo, não pelos apóstolos, mas como ele mesmo diz, eu sou como um abortivo, um homem que fora salvo pelo próprio Jesus. Em Atos 9 diz isso. Jesus vai de encontro a ele, faz aquela pergunta para ele, dizendo: por que tu me persegues, Saulo? E Jesus salva Saulo, e Saulo traz esses ensinamentos primordiais para a igreja da Galáxia. Só que aonde Paulo ensinava, os algozes de Jesus, eles caminhavam logo após Paulo e traziam os falsos ensinos. Em João 17, a Bíblia diz que o mundo odeia Jesus. O mundo odeia Jesus e os seus ensinamentos. E isso são palavras do próprio Jesus. Depois você olha na tua casa, João 17, aquela oração extraordinária que Jesus faz. E Jesus traz a nossa mente, clarifica para a gente, cristaliza e solidifica esse ensinamento, e dizendo o seguinte: o mundo me odeia, portanto o mundo odeia todos os meus ensinamentos também. Aonde estiver ensinamentos sobre Jesus, o mundo vai chegar de alguma maneira tentando desvincular, tirar toda a solidez desse tipo de ensinamento. Portanto, se você sofre algum tipo de perseguição na tua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde você quer estabelecer os padrões de Cristo e alguém vem tentando quebrar esses padrões, não se preocupe, não fique assustado, porque esse é o papel do mundo. O diabo veio para isso também, para desestabilizar todo o ensinamento de Cristo. E aqui nessa igreja não é diferente. E já entrando na lição, há uma opção dizendo: escravos ou filhos. Bom, a história é o seguinte: se nós nos envergarmos para a lei, seremos escravos. E é bom relembrar, a lei é o seguinte: se eu errar num tio, eu sou maldito por toda a lei. Então é uma opção para nós. Nós queremos ser livres ou queremos ser escravos? Lá é o que Paulo trazia para eles: olha, eles estão trazendo para vocês a escravidão. Eu estou trazendo para vocês a liberdade que está em Cristo Jesus. A opção é tua, a opção é minha, a opção é nossa. Bem, aqui tem uma figura dos tutores. A revista explica muito bem isso, vou até fazer questão de dar uma lida. A tutela e a curatela, os tutores e os curadores. Eles cuidavam das crianças até elas estar na maioridade. Enquanto elas estavam ali, elas não tinham opção de vida. Elas viviam sob a escravidão. Assim éramos nós. Enquanto não caiu a escama dos nossos olhos, dizendo: olha, a lei já foi. A lei foi por quê? É importante entendermos isso também. Porque a lei fora cumprida toda em Jesus. Bom, tem um texto que eu amo muito, Ezequiel 14:14, que diz que Deus fala para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, fique em pé. E eu quero falar contigo, ainda que houvesse esses 3 homens na terra. O primeiro, Noé, 120 anos pregando a justiça de Deus. E nós sabemos o que aconteceu em Noé. Mais de milhões e milhões de pessoas e só 8 pessoas foram salvas. Noé e toda a sua família. E Deus ainda continua dizendo para Ezequiel: põe-te em pé. E ainda que houvesse Jó, e nós conhecemos a história de Jó, um homem que o próprio Deus diz sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós sabemos a história, é o próprio Deus que dá o testemunho dele para o diabo.
E nós também lá, ele fala, bom, tinha Noé, lá tem Jó, e lá tinha um menino, um príncipe, igual vocês, assim, menino mesmo, que vem para a escola bíblica, tem que ser crente, tem que ser fiel, 6 horas da manhã, sair da onde quer que saia. E Daniel era assim, você só vai ver esse estigma, esse rótulo na vida desse jovem, 14, 15 anos de idade. Deus coloca sobre ele um rótulo dizendo, Daniel, tu és um menino excelente. Você não vai ver nenhuma prerrogativa dessa, nenhum adjetivo desse para qualquer outro homem da Bíblia. Mas Deus não tem problema de adjetivar ninguém, em trazer qualidade em ninguém. Porque eu e você somos filhos dele. Ele que nos fez. Ele sabe quem ele fez. Ele sabe o que ele põe dentro de mim, dentro de você. Mas aí ele completa, olha aí, ainda que tivesse esses 3, por eles eu não destruiria a terra. Bom, ainda é o seguinte, mas eles mesmo com todos esses zelos, eles com esses adjetivos, eles não puderam resolver o problema da humanidade. O problema da humanidade chama-se pecado. E este problema fora resolvido na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Por isso que a lei já não serve mais para mim e para você. Quantos podem glorificar o nome de Jesus, exaltar o nome dele? Jesus é o nosso Senhor. Jesus é a nossa liberdade. Não precisamos voltar aos velhos rudimentos. Em hipótese alguma. Nós cantamos aqui, eu preciso de ti, eu também preciso de Jesus. Quantos precisam dele aqui esta manhã? É isso. Então, herdeiros ou filhos, escravos ou herdeiros? Bom, herdeiro por quê? Porque nós fomos adotados. Nós vemos que em Romanos 3:23, Jesus veio para eles, para os judeus. Hoje, quem é o judeu de Deus? Nós. Quem é o Israel de Deus? Eu. Gálatas 6:16 diz que nós somos o Israel de Deus. Eu sou o Israel de Deus aqui esta manhã. Salvo por Cristo. Liberto por Cristo. Eles não quiseram. Nós aceitamos porque Cristo nos aceitara primeiro. Nós somos o Israel de Deus. Não precisamos mais, somos herdeiros dele. Tudo que Deus tem é teu, meu irmão. Saia daqui esta manhã lembrando disso, pensando nisso. Tudo que Deus tem é meu e é seu. Aleluia. Plenitude dos tempos. Que coisa extraordinária. Eu fico pensando como nós temos um Pai inteligente. Deus é de uma suprema inteligência. Eu gosto de ver a inteligência de Deus. Deus não é pego de surpresa. Deus vê na curva. Deus vê no escuro. Deus vê o eterno. Deus trabalha no ponto, na vírgula, na exclamação, na interrogação. Deus trabalha em todos os sentidos. Ninguém passa desapercebido por Deus. Nem um tio da história. Aliás, a ciência, a história e a Bíblia, eles se coadunam, elas andam juntas. Por quê? Tudo foram feito pelo Criador, pela sua graça, pela sua plenitude. Tudo foi feito por ele. Plenitude dos tempos. Deus arruma uma língua fácil. Os homens eram intelectuais. Se você entra em qualquer cenário, por exemplo, a semana passada nós tínhamos um letrado aqui. Se eles forem falar o linguajar dele, nós não entendemos absolutamente nada. Se nós entrarmos nas academias e eles começarem a discorrer os sinônimos lá, os adjetivos, o português polido, certamente nós vamos ficar de fora daquele compêndio, daquela reunião. Mas Deus já sabia disso. Os gregos, desculpe o palavrão, eles eram metidos, eles eram enjoados.
Eles queriam a ciência, o top. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, Deus cria um idioma, um grego, que eu e você pudéssemos entender se nós estivéssemos naquela época. Ele é o Deus da plenitude dos tempos. Usa o grego com a língua fácil. Qualquer um, do menor ao maior, poderia e pode entender. Olhe para isso. Todas as vezes que você perceber o ensinamento de Cristo, qualquer um pode entender, desde a criança, desde o bebê, que esta igreja tem projeto para bebê ainda concebido no ventre, para ensinar a palavra, para ensinar as coisas do alto. Essas crianças percebem, porque Deus é Deus de linguagem fácil, Deus é acessível, Deus é para ser glorificado. Deus usa os gregos, Deus usa os romanos. Romanos tem dinheiro, vamos usar o dinheiro. Eu gosto desse texto na Bíblia. A Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Quantos acreditam na Bíblia Sagrada aqui? Deus pega as riquezas dos romanos. O que vocês vão fazer com esse dinheiro? Constrói estradas, deixa tudo organizado, para que o meu povo tenha acesso, para que o meu evangelho, a minha palavra tenha acesso, tenha velocidade para alcançar gregos, troianos, a todos aqueles quantos quiserem. Deus, na sua plenitude dos tempos, Deus pensa em tudo, minha irmã. Deus pensa em tudo, meu irmão. Deus está arrebatando alguns neste tempo, porque Deus sabe o que tem que fazer. Ele sabe, e eu e você precisamos estar preparados para a plenitude dos tempos. Hoje ainda, Deus pode requisitar de você e dizer: eu quero você para mim. E quantos aqui esta manhã estão preparados para estar com Deus? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Você é um herdeiro de Deus. Deus está lá nos altos céus, tudo preparado para mim e para você. Esta terra não é nossa, nós somos peregrinos e forasteiros. O nosso lugar é morar eternamente com Ele. Aleluia, aleluia. Somos, sabe por quê, irmão? Talvez você tenha nascido num lar como o rei Ezequias, de um pai que não prestava. Talvez você tenha nascido num lar como uma mãe que também não tinha suas qualidades devidas. Mas eu quero te lembrar que eu e você, nós temos um Abba Pai. Quantos aqui são filhos do Abba Pai? Isso dá um consolo para mim, isso é um consolo para você. Talvez você não tenha mais o teu pai da terra, nem a tua mãe da terra, mas você tem o Abba Pai para se regozijar nele e para descansar nele. Ele é fiel e justo, tudo que ele promete se cumprirá. Abba Pai, amoroso, bondoso, compassivo, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de decência, cheio de vida, cheio de amor, cheio de esperança. Quantos precisam de esperança aqui esta manhã? A minha esperança, a tua esperança está no Senhor, no nosso Deus. Confiamos nele, nos entregamos para Ele. Ele é o nosso Abba Pai, Ele é o nosso verdadeiro Deus. Nós somos filhos e precisamos viver como filho. Um filho deseja honrar o seu pai. Um filho deseja colocar o nome do seu pai num estandarte. Um filho de verdade, ele quer honrar o pai dele. Quer honrar. E nós somos escolhidos, adotados. Mas aquela adoção que ele nem lembra. Eu fico pensando, a Bíblia diz que Deus perdoa os meus pecados. Esquece dos meus pecados. E nunca mais se lembra dos meus pecados. Que é a parte ruim da minha história. Que é a parte de trevas da minha história. Oh Deus bom esse. Oh Deus maravilhoso esse. Agora imagine como Deus se porta comigo, como seu filho.
um pai, um filho que não lembra de mais absolutamente nada. O que Deus se lembra de você? De te dar paz, encher de amor, te encher de esperança, encher de proteção. Você pensa que eu e você viemos para cá essa manhã? Quantas guerras foram travadas? Quantos demônios, quantos agentes do inferno queriam furar o pneu do teu carro, fazer bater o teu carro, fazer você tropeçar, bater a cabeça, fazer você não chegar aqui, tirar a tua paz, mas por bondade dele e proteção dele, eu e você estamos aqui para glorificar o teu santo nome. Ah, Deus bendito, ah, Deus protetor, ah, Deus maravilhoso. Agora, isso também não nos isenta das lutas, não nos tira da adversidade. Isso não. Eu gosto muito do Salmos 27. E eu raríssimas vezes eu vejo a palavra por quê. Mas no verso 4 eu vejo por quê. Exatamente por quê. Porque no dia da adversidade, esse dia ele chega para qualquer família. Nós vimos um vídeo recente agora. Chegou o dia da adversidade para eles. Mesmo o pastor estando no céu, mas quem está na terra é judia. Bagunça, traz dor, traz agonia, traz saudade. Não vamos ser hipócritas não, traz mesmo. Isso entra na casa do crente, do ímpio e de quem quer que seja. E aí, o salmista vem dizendo, porque no dia da adversidade. Agora essa é a diferença, que Malaquias fala em 3:18. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. Quantos justos tem aqui esta manhã? Segure essa promessa então em tuas mãos. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. Você é justo. Deus está com você mesmo na adversidade. No dia da adversidade, o Senhor te acolherá e colocará você debaixo das asas dele. E ali você estará seguro. As lutas para o crente não é para matar o crente. Deus não luta contra você. Deus está ao teu favor. Quantos acreditam nisso aqui esta manhã? A Bíblia diz, se Deus é por nós, e Ele é por nós. Se Deus não fosse por nós, nós não estaríamos aqui esta manhã. Deus é por você. Deus é por tua família. Deus é pelos teus filhos. Segura aí. Os teus filhos são herança de Deus. Quantos acreditam na promessa de Deus aí? Herança. Herança. Os seus filhos não foram feitos para povoar o inferno. Não, não. Seus filhos foram feitos para glorificar o nome de Deus. Herança de Deus. Então, caminhando já, segundo tópico. Olha o que a orientação nos traz. Enfermos. Verso 14, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. A minha pergunta para mim e para você esta manhã, nós temos pelo menos essas duas possibilidades. De dar trabalho ao pastor ou de ajudar o pastor a resolver os trabalhos. Em que lado você está? Em que lado eu estou? Paulo doente. E não vale aqui a conjectura da doença, porque doença é doença, não tem doença boa. Doença é difícil, traz dor, agonia, isso. A questão aqui que eu quero me ater é, como é que nós tratamos o pastor? Como é que nós tratamos a autoridade? Sobretudo quando ele está doente. Olha que ensinamento essa igreja dá para mim esta manhã. Olha que coisa bonita. Camarada doente, a igreja fala, você é um anjo de Deus. Você é o próprio Deus ambulante na terra. Que bonito isso. Que tratativa. Meu irmão, Paulo podia estar quebrado do jeito que for, podia ser no olho. Esse espinho podia ser aonde for. Que, ó, quando você recebe uma palavra dessa, você pode estar quebrado. Mas se alguém te chega com uma palavra dessa, muda toda a conjuntura da situação. O homem em pé, fica em pé, estou quebrado, mas com uma palavra dessa, irmão Norada,
isso aqui me dá vida, me levanta. É como os anjos de Deus estivessem carregando, falando, não, meu filho, vambora, eu estou contigo, você está quebrado, mas eu estou contigo. Eu lá nos céus e eu dentro da igreja aqui na terra. Quantos têm coragem aqui de amar o seu pastor, de orar pelo seu pastor, de lutar pelo seu pastor? E Paulo tem a impressão que Paulo, o homem era tão usado por Deus, que ele faz discípulos, meu filho. Tem lá em Filipenses, capítulo 2, um nome estranho, parece um palavrão, chamado Epafrodito. E ele era tão bom, que esse Epafrodito gostou da história dele amar os pastores, de ser bem usado para ser um suporte para o pastor, um alicerce para o pastor. E aí o Epafrodito está lá em 2 de Filipenses, o Paulo dando uma observação, fala, esse sujeito aí, ele é meu irmão, ele é meu cooperador, ele é meu servo. Quantos têm essa prerrogativa aqui esta manhã? Ah, que coisa boa! Ah, que coisa maravilhosa se eu e você pudéssemos entender isso e glorificar a Deus também por isso. Os Gálatas, eles foram sensacionais. Agora que eu vi esse texto, eu falei, esses camaradas, eles eram diferentes mesmo. Bom, a coisa estava tão difícil, porque assim é para contigo, assim é para comigo. Todo projeto de Deus na tua vida, ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir. Todo projeto de Deus na sua vida, ele vai se cumprir. Agora, se você perguntar para Deus de que forma, muitos deles são por terrenos espinhosos, tortuosos, na força, na agonia. Porque, sabe por quê, irmão? Porque essa carta, ela vai nos ensinar no capítulo próximo, no 5º, que existe uma guerra dentro do Elias. Dentro de mim tem uma guerra. Uma guerra de um velho homem para com um novo homem. Uma guerra da minha carne, dos meus desejos, que são ruins, são terríveis. Eu não posso brincar com eles. O mais levinho lá é a prostituição. Então eu não posso brincar. Eu tenho que bater neles para matar. Eu tenho que tratar eles assim, Deus, esse bicho aqui, mata ele, não deixa ele surgir. Destrói ele mesmo. Porque se eu brincar fazendo cócega, não. O primeiro é prostituição, logo aí. Esse é o da fila, do abismo, é o primeiro. Então, há uma guerra entre a carne e entre o espírito. Quem é que vai vencer? Quem se alimentar mais, quem se envergar mais, quem buscar mais. Essa é uma verdade. E com isso não dá para a gente ficar fazendo conjectura, achar jeitinho. Não. Isso não tem luz, isso não tem nada não. Isso é uma verdade absoluta. Ou a gente trata isso com verdade, ou nós vamos ter problema. E aí, para estabelecer os projetos de Deus, tem dificuldade. Paulo, por exemplo, ele diz aqui, eu tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade. É isso aí. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. E nem todo mundo quer ouvir a verdade. Nem todo mundo. Tem gente que se sacia com a mentira. Para ele tá bom ser enganado, contar a história com E, não história com H. Então para ele esse estilo de vida tá bom. Mas quando chega alguém com história com H, como Paulo chegava, os falsos profetas, oposição contra ele. Não. Tem que circundar, tem que fazer isso, tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, não pode comer o camarão, não pode... rapaz... Lá em São Paulo, camarão é caro, aqui é baratinho. Eu como camarão de pé, deitado, de lado, de tudo, para a glória do nosso Deus. É isso. Não podemos deixar cair nessas questões loucas, genealogias intermináveis. Agora, olha como Paulo, olha a figura agora. Primeiro foi daí para cá. Agora é daqui para aí. Olha como Paulo trata a igreja. Já tenso, nervoso, com dificuldade, com doença, com gente travando a vida dele. Paulo é como ele trata. Meus filhos. Olha como ele começa.
templo central lotado. Meus filhos, aquela tensão, aquela agonia, o que vai vir? Vai ser guerra, vai ser briga, vai ser não sei o quê. Meus filhos, diz a Jesus assim, ó: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quantos têm paz aqui, amam a paz e querem estabelecer a paz aqui? Aleluia! Meus filhos, quebra. E Salomão disse que a palavra branda desvia o furor. E Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim, sobre você, para nós usarmos as suas armas. E as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer qualquer obra do diabo. Qualquer uma. Olha, ele diz, ó: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Irmão, as corporações, elas investem bilhões e bilhões de dólares na formação, no treinamento. Paulo está dando uma aula aqui de treinar. Hoje tem uma palavra aí mais diferente, né? A gente está inglesando tudo aí, né? Americanizando tudo. Coaching. Treinar dá trabalho. Eu fico observando a irmã Norata, ela treinando algumas pessoas. E eu sou um bem-aventurado. A minha esposa é mais ainda. Ela treina a minha esposa. E eu fico de olho nela, como ela faz. Pedagógica, paciente, amorosa, repetitiva. Paulo está dando uma aula aqui de treinamento. Então, para você discipular alguém, para você trazer alguém com solidez para estar na escola bíblica, dá trabalho. Você passa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 400 vezes, 500 vezes, 600 vezes, e assim vai. Até aquilo criar raiz, dá trabalho. Essas meninas bonitas não dá trabalho, irmão, para trazer na escola bíblica? Dá trabalho. Tem que fazer uma vez, tem que falar 2 vezes, tem que falar 3 vezes. Às vezes tem que tirar a cinta, às vezes o chinelo, às vezes não sei o quê. Bendita cinta. Eu só estou aqui esta manhã de tantas benditas cintas que foram cintadas das minhas costas. Eu glorifico a Deus pelas cintas da minha mãe. Eu glorifico a Deus, que também é uma maneira de treinar alguém. Vocês me entendem, obviamente nós não vamos bater em ninguém, não vamos fazer violência para ninguém. Mas Jesus diz, meus, que o reino dos céus, muitas vezes ele é ganhado de que maneira? Na força. Quem é mais forte, Deus ou o diabo aí? Quem é mais forte, Deus ou o diabo? Vamos usar a força de quem? Do Elias ou de Deus? A força de Deus! A força de Deus. Tem hora que você vai ali com paciência, com aquilo, e o bicho lá engatou uma engrenagem ali, não quer sair. Você vai sair daqui. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você vai sair desse lugar. Bem, então o reino é na força, o reino é com jeito, o reino é com treinamento, o reino é com insistência. Ele precisa ser pedagógico, degrau por degrau, passo a passo, insistência por insistência. E nós vamos para o final. Paulo usa uma alegoria, um tipo aqui, 2 figuras. Bom, eu disse para vocês que a carne, ela é terrível. E aí está uma prova disso. Deus promete para o pai da fé, o meu melhor amigo, teu melhor amigo, depois de Jesus, que é o Abraão. E aí a esposa dele viu que a coisa não dava. Primeiro ela era descrente, que sorriu. Deus fala, mas por que você sorriu? Não sorri, sorriu, eu vejo até no escondido, você sorriu sim. Não vem mentir para mim não, você sorriu. Você é velha, já não tem capacidade nenhuma. Aliás, você e eu pensamos, o que nós pensamos de nós? O que nós somos? O que nós somos para Deus? Além de filho. Mas em relação a Deus, o que nós somos? O que é que, olhando para Deus, o que é que Deus não pode fazer em nós e sobre nós ou através de nós? Essa é a pergunta de Deus para Sara. Sara, o que eu não posso fazer por você? Eu sei que você é velha, eu sei que já não dá mais para dar mamar, eu sei que já não tem mais condições, eu que fiz o teu útero,
Eu que fiz os teus progesterona, eu que fiz, fui eu quem fiz, não foi outro. E aí nós sabemos o que acontece. Mas nesse meio caminho, nesses 25 anos, e eu e você somos assim também. Quantos têm promessa de Deus aqui esta manhã? Deixa-me ver. Mas às vezes, ao longo do tempo, a Bíblia diz que a promessa tardia, ela entristece o coração. E aí a gente vai, não, eu vou ter que dar um jeito nisso, eu vou ter que fazer do meu jeito, eu vou ter que cortar a volta, o caminho é longo, eu vou ter que pegar um atalho aqui. Eu não sei você, mas eu costumo fazer isso. Eu não sei você, mas eu sou tentado a fazer isso. Falando, meu Deus, eu vou fazer isso aqui. Como é que vai ser isso aqui? Não, vou dar meu jeito aqui, vou dar. A hora que eu vejo, dá tudo errado. H foi uma pessoa diferente. Usou esse contexto aí, a Sara usou para ela. Nasce Ismael. Ismael significa burro bravo. Descendente dos ismaelitas. Hoje, toda aquela população lá que vocês sabem que são totalmente problemáticos. Deus cumpre a sua promessa com 100 anos para um homem e 90 e poucos para uma mulher. Olha aí que coisa interessante. Deus é fiel para cumprir. Eu e você precisamos sair daqui esta manhã. Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele fez para você. Deus é fiel. E aí, se Paulo usa essa alegoria, Agar, lei. Agar, lei. Sara. Se nós somos filhos de Abraão, se o Abraão é o meu pai na fé, a minha mãe na fé é a Sara. Quantos entenderam isso aqui essa manhã? Olha aí, é isso aí. Se o meu pai é Abraão, a minha mãe é Sara. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos livres. Nós somos livres. Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos ficar em pé? Ontem, Deus me deu uma experiência muito inusitada. E eu quero findar essa lição contando essa breve experiência. Recentemente eu estava aqui, terminei de ministrar a escola bíblica. Uma senhora que ela senta sempre ali. Já faz quase 10 anos que eu congrego aqui. Todo dia quando eu chego de manhã ela está bem ali naquele meio. A irmã Leonete, quase 80 anos de idade. E ela chegou em mim com a sua filha aqui de manhã e disse, pastor, eu quero fazer um convite para o senhor, para a sua esposa. Pois não, minha irmã. Eu quero pedir que vocês façam o meu casamento. Eu, se fosse em São Paulo, eu ia falar, eu tomei um susto, mas aqui a gente pega um susto, né? Eu peguei um susto aqui, falei, meu, 80 anos? Eu falei, será que eu estou vendo isso mesmo? Ela falou, é isso que o senhor está vendo mesmo, 80 anos. E aí eu fui viajar, voltei e fui me inteirar da conversa da irmã. A irmã fora casada por 30 anos. E o seu esposo um dia deixou-a e foi se aventurar pelo planeta Terra, rodear a Terra. Mas aí a irmã permanecera firme, orando, buscando a Deus, criando seus filhos. Linda a família dela, todos militares. Ontem, quando eu cheguei no casamento, eu entrei e achei que eu estivesse entrando numa corporação. Todos eles fardados, lindo. Um negócio assim para ficar para a história da minha alma. Lindo. E o ano passado, essa doença trouxe o seu esposo de volta. E ela, obviamente, depois mais de 20 anos distante do esposo, sozinha, já criara todos os filhos, todos adultos, com netos. E esse homem voltou, e voltou como o pródigo, aquele filho quebrado, arrebentado. E veio pedindo perdão para os filhos, pedindo perdão para a esposa. E esse processo, ele durou um tempo, ele durou um ano. De perdão, de conserto, de reconstrução, de ajustes, de organização. Olha aí, irmão, 80 anos. Ele tem e ela tem. E aí nos convidaram para celebrar o casamento deles. Eles não eram casados. Viviam uma vida, mas não eram casados. Casaram-se no civil antes de ontem. E ontem eu tive a honra de fazer esse casamento. Me senti ultramente honrado. Eu acredito nas promessas de Deus. Quantos acreditam que Deus é fiel? Que coisa linda. Uma mulher com 80 anos tinha sido privado dela a oportunidade de entrar como noiva. Entrou de branco. Olha que lindo. Noivinha de branco. Ele todo militar, todo arrumado.
Eu fiquei pensando na fidelidade de Deus. E Deus está aqui esta manhã, queridos. Deus está aqui esta manhã. Eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Levante as suas mãos aos céus, por gentileza. Oh, xarabacanda, lepa, labachuri, canta, lepa. Ipale, palabachuri, canta, lepa. Adoramos o teu nome, Senhor. Adoramos o teu nome, ó Rei da Glória. Glorificamos o teu nome, Senhor Todo-Poderoso. Deus que conhece o interior de cada um dos teus filhos e as necessidades de cada um aqui esta manhã. Deus que nos tornara herdeiros e filhos, nós estamos aqui, Senhor. E como disse a canção desta manhã, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, ó Deus. Cerca as nossas vidas, cerca as nossas famílias, Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Vai de encontro às suas necessidades. Ajuda, Senhor, restaura. Traz, Senhor, na memória de cada um aqui esta manhã, aquilo que traz esperança, Deus. Fortalece o teu povo. Glorifica o teu nome aqui esta manhã, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor, de esperança, de fé, de vigor e de vida. Que seja, Senhor, tudo para a tua glória. Seja tudo para o teu louvor. Seja tudo para a tua adoração. No poderoso nome de Jesus. Quantos querem glorificar a Deus, glorifique e exalte o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos, é um momento importante. Aqui tem a estrutura sólida. Eu não canso de dizer isso. Vocês são usina de força. Não precisa falar para vocês muito sobre oferta, muito sobre dízimo. Vocês entendem bem. Vocês são sabidos, vocês são crentes de verdade. E nós vamos continuar adorando a Deus, entregando o melhor para Ele. Você que nos assiste pela TV, ouve pelo rádio, pelas mídias sociais, você tem a tua chance. A minha retaguarda, se tiver aqui as informações, venha ofertar, venha dizimar. Vamos cantar, vamos adorar. O que está proposto, vamos adorar. Toque a orquestra, saia do teu lugar, vem aqui os diáconos, diaconisa, vem aqui nos servir com os cartões.